Bem, então, na aula de hoje, nós vamos tratar de um outro movimento de vanguarda do século XX, né, um movimento de arte moderna, que durou pouco tempo, no iniciozinho do século XX, coexistiu com o cubismo, que nós vimos na aula passada, retroinfluenciou, né, influenciou de volta o cubismo, teve algumas influências do cubismo também, mas tem uma definição muito própria, né, desse movimento. Ele tem um nome, ele ganha quase no final um nome, né, específico, que a gente vai ver hoje, que se chama fauvismo, vamos ver por quê, e ele tem algumas características, né? Em alguns vestibulares, e esse é o nosso propósito primeiro aqui nestas aulas, em alguns vestibulares, esse tema do fauvismo é cobrado, já foi cobrado, e aí nós precisamos conhecer algumas características muito marcantes do fauvismo para sabermos nos orientar e buscar a resposta ou mais correta, ou a menos, enfim, a menos confusa, a menos errada. Por que eu falo isso? Muitas vezes a pergunta é formulada de uma forma ambígua, a pergunta do Enem, e a gente tem que saber responder a essas perguntas ambíguas. E a melhor forma é ir excluindo e separando aquelas respostas que com certeza estão erradas, né? E as menos erradas, as mais próximas do correto, a gente reserva, a gente conserva para ver se podem ser a resposta das perguntas, né? Então, a aula de hoje vai apresentar esse movimento, mas também vai tentar acostumar nosso olhar, o olhar de vocês, para, numa pergunta de prova, vendo uma imagem de uma obra, ou mesmo vendo a descrição do movimento, né, vocês poderem reconhecer de que movimento se trata. O nome desse movimento é fauvismo, e vamos já entender por que se chama fauvismo. Essa palavra, ela advém do francês fauve, que significa bestas, no sentido de animais, né, incivilizados, né, irracionais, enfim. E a gente vai ver em que contexto que esse nome foi dado. Eu disse já, no início dessa aula, que foi no finalzinho desse movimento, que durou pouquíssimos anos, né, durou 6 anos, que ela ganha esse nome. Na verdade, em 1905, né, o grupo de pintores que segue determinados preceitos, né, mas preceitos muito entre aspas, porque o que eles querem é justamente quebrar com regras e cânones e dogmas antigos da arte. Esse grupo vai ganhar esse nome em 1905, mas vamos entender por que só nesse final. Assim como o cubismo, assim como o impressionismo, que nós já estudamos aqui há 2 aulas atrás, né? Um crítico, né, na época ainda havia críticos que iam às exposições e publicavam em jornais as suas avaliações sobre as obras, né? A gente lembra que, em relação ao impressionismo, o Monet expôs uma obra num determinado salão, né, de Paris, e um crítico disse que a obra dele, que se chamava Impressões do Nascer do Sol, vocês devem lembrar dessa aula, se não, voltem lá no vídeo, essa obra que se chamava Impressões do Nascer do Sol, né, fez com que o crítico dissesse, bom, esse bando de impressionistas, né, fazem essa pintura que parece um papel de parede pior do que um papel mesmo fabricado. Essa foi a crítica lá do impressionismo. Aqui há uma situação parecida. Um crítico francês chamado Louis Vaucel, ele vai a um salão de exposição de obras em 1905, quando esse movimento já tinha ganhado corpo, já havia artistas comprometidos com essa proposta artística, e olha uma série de quadros, né, desses artistas,
que estão numa sala que ao centro em cujo centro tem uma estátua. Essa estátua que está no centro dessa sala, em cujas paredes há quadros desse grupo de pintores, que tem uma característica específica, que já vamos ver qual é, tinha no meio dessa sala, no centro dessa sala, uma estátua com todas as características de estátua renascentista, a harmonia, a proporção, né? E durante a Renascença houve um escultor que observava todas essas regras renascentistas para produzir a escultura, que se chamava Donatello. Esse crítico, Louis Vaucel, viu essa exposição desses artistas que fazem parte desse movimento que nós estamos estudando hoje, disse, meu Deus, tem um Donatello, ou seja, uma estátua clássica ali, parecidíssima com um Donatello, entre feras, cercado por feras, por animais selvagens em volta, porque aquilo era uma coisa selvagem. E a gente vai entender por que ele disse isso. O nome pegou. Isso já em 1905, ocorre essa visita desse crítico, essa crítica que é feita, né, Donatello entre feras, feras em francês é fauve, e o nome desses artistas tornou-se fauvistas, né, de fauve. E os próprios artistas assimilaram, né, sem nenhum problema. Mas o que eles tinham de tão específico que fez esse crítico dizer que eles eram feras, bichos selvagens? Muito bem. Então, vamos começar a entender o fauvismo agora. Ele surge em 1901, mais ou menos, dura até 1907, eu disse que ele durou pouco tempo, ele é concomitante ao cubismo, ele sucede, vem depois daqueles precedentes da arte moderna. Lembra, nós tivemos uma aula sobre os precedentes, lá nós vimos Manet, nós vimos os impressionistas, né? Nessa época, o impressionismo já tinha uma boa acolhida, né? Em 1901, era um movimento importante ainda, o impressionismo. E os fauvistas, vendo aqueles precedentes, o impressionismo, vendo Van Gogh, vendo Gauguin, lembram deles que a gente mencionou, vendo Cézanne, rompendo os cânones, né, das, enfim, artes plásticas, né, no caso da pintura, eles também resolvem fazer uma pesquisa artística própria, fazer um experimento. E qual é a proposta específica desse grupo que vai ganhar o nome de fauvista, né? Eles, diante de um século XX começando, com todos os problemas que a Revolução Industrial trouxe, aceleração de tudo, uma modificação muito profunda do modo de vida, eles vão querer recuperar, vão querer se proteger, se esconder, ou fugir, vamos dizer, entre aspas, para esse lugar da pureza, da serenidade e da alegria. Havia um momento muito pesado no início do século, com aquela revolução industrial, e eles queriam recuperar a espontaneidade das cores. E é muito importante que, desde agora, do início da aula, a gente consiga reter a importância das cores para os fauvistas, né? E pelo nome você já deve imaginar como essas cores apareciam nas obras. A gente já vai ver daqui a pouquinho. Eu vou colocar as obras aqui para vocês olharem. Essas obras apareciam, não eram feitas, né, com traços espontâneos sem serem estudados, e cores vivas, muito vivas, intensas. Eram amarelos muito intensos, azuis muito profundos, vermelhos muito berrantes, e por isso eles ganharam o nome de selvagens, né? Porque não era normal ou comum na época usarem cores tão intensas e contrastantes entre si. Mas para eles essas cores, sobretudo em contraste ou numa certa harmonia, mesmo que fossem muito intensas as cores, expressavam essa espontaneidade, esses impulsos de um estado de que as crianças
vivenciam, e os animais também vivenciam, de uma certa pureza, né? Então, o experimento que eles fazem é através das cores. E aqui eu vou fazer um parêntese para a gente começar a se apropriar dessas informações para usarmos na prova de Enem. Vocês se recordam de que na aula de cubismo nós falamos que os cubistas não se preocupavam tanto com as cores, tanto que na segunda fase do cubismo tudo era muito terroso, os tons eram terrosos, meio cinzas, meio esverdeados, mas eles se preocupavam com as formas geométricas sólidas, tá? Que davam profundidade, lembram disso? Pois bem, se os cubistas se importavam muito mais com a forma como meio para realizar o experimento artístico deles, né, de vanguarda, o fauvista vai se preocupar com as cores estouradas, cores intensas, né? Muitos amarelos, muitos vermelhos, como a gente vai ver aqui. E esse grupo, então, de pintores, né, que se preocupam em expressar esses instintos puros de uma criança, de um animal, eles glorificam esses instintos por meio dessas cores lançadas na obra, sem um estudo prévio, com linhas simples, sem objetos que correspondam à realidade. Isso a gente viu nos precedentes também. Lembram? Gauguin tinha cachorros vermelhos, e eles vão romper com essa correspondência com a realidade também. Vão colocar, né, corpos com cores que os corpos, na realidade, não têm. Enfim, essa era a proposta artística deles, e, como eu falei, eles conviveram com cubistas, né? Então, depois dos precedentes, as escolas estavam em Paris, que era, né, um dos centros culturais mais importantes daquele momento, as escolas estavam ao mesmo tempo fazendo suas experimentações, e muitas vezes um influenciava o outro, de escolas diferentes mesmo. Tanto que, vamos ver, que alguns fauvistas vão se tornar cubistas ou com forte influência cubista no seu trabalho, com estilo próprio, né? A gente já vai ver isso aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês agora uma lista de características que é importante de serem retidas. Deixa eu só colocar aqui para vocês já verem. Para um estudo para o Enem, né? Aqui nós temos, deixa eu ver se eu preciso aumentar para vocês poderem ver comigo, eu acho que aqui já se vê, né? Nós temos a utilização, primeira característica importante de se reter em relação ao fauvismo, né? É a utilização abundante, intensa, em grande quantidade, de cores puras, ou seja, sem matizes, né? Sem meios tons, né? Cores puras, intensas, vivas e primárias, que se contrastam entre si, né? Segunda característica desse movimento: como outros movimentos de vanguarda, há a simplificação das formas, mas o que mais caracteriza o fauvismo, que o diferencia do cubismo, e para uma prova isso é muito importante, é que se dava mais importância às cores do que às formas, ao contrário do cubismo. Tá bem? Terceira característica muito importante também, a gente já falou aqui no começo, não tem matizes de cores. As cores são primárias, intensas, e não possuem gradações, né? Eles, como foi dito também, eles estão fazendo ali um experimento, eles querem expressar determinados impulsos que eles consideram puros, né? E eles consideram as crianças e os animais, esses seres puros, né? Então, eles fazem uma glorificação dessa espontaneidade, desses impulsos, e uma característica muito importante é que as pinceladas, que eram pinceladas largas, elas não eram retocadas. Se a coisa deve ser pura, espontânea, ela não deve ser consertada, ela não deve ser retificada, ela deve estar ali como ela saiu, como ela se expressou no primeiro momento em que ela foi lançada na tela. Essa é a característica da espontaneidade da pincelada.
Próxima característica é os planos e a sensação de profundidade eram definidos pelas cores. E isso é bem importante. Na aula passada, nós falávamos que no cubismo haviam formas geométricas sólidas que faziam uma impressão, que davam uma impressão de projeção, de profundidade daquele objeto, né? Vamos dizer assim, substituindo uma tridimensionalidade que não existia mais, né? Na arte moderna não há uma preocupação com a tridimensionalidade, a gente falou disso, não há mais as técnicas de perspectiva, o chamado ponto de fuga, não se faz mais isso, mas os experimentos desse momento, no caso dos cubistas, era tentar conseguir profundidade apenas com as formas que tinham que ser sólidas. Lembram? Sólidas era aquela forma geométrica toda pintada, que não era só o contorno, não era só vazada, ela era toda pintada. Aqui não, a forma geométrica não tem tanta importância, mas a cor vai ser instrumento de uma busca de profundidade nessa obra de arte, né? Então, a cor é o instrumento mais importante dos fauvistas. Outra característica é que as cores eram escolhidas em desacordo com a realidade, né? Nós vimos isso. E nisso eles se parecem com Gauguin, aquele precedente, né? Aquele pintor que fez parte de um grupo de precedentes das vanguardas. Lembram que as pinturas dele do Haiti traziam pessoas com uma cor que não era cor realista, cachorros vermelhos, um Jesus Cristo amarelo, enfim. Aqui também as cores não têm uma consonância, uma correspondência com a realidade. Não se faziam estudos preparatórios, né? Nós já falamos sobre isso, havia uma espontaneidade, uma impulsividade que precisava ser preservada, aquilo era, né? O grande objeto de arte, né? O que deveria ser apreciado, né? Aquela espontaneidade, a experimentação e impulsividade. Outra característica é que os temas eram pintados a propósito do cotidiano, de cenas cotidianas, nada muito pomposo, nada muito especial, e eles retratavam, sobretudo, a alegria. Isso é muito importante. Lembrem que os fauvistas eles estavam tentando se refugiar, né, nas suas experimentações artísticas, daquele momento mais soturno do começo do século, em que as pessoas estavam morrendo de medo daquela revolução industrial que faziam as pessoas trabalharem horas a fio, crianças trabalharem, crianças perderem os dedinhos nas fábricas, etc. Enfim, havia uma perspectiva de futuro sombria no início do século, né? Isso apareceu em outros meios de expressão de arte, em filmes, né? Que falavam de um futuro sombrio, e, enfim. E aí eles valorizam o oposto disso, que é a alegria, a beatitude, a plenitude das crianças e dos animais, que não tinham a racionalidade que era responsável por todo esse estado de coisas terrível, né, de um mundo mudando e as pessoas perdendo os seus empregos e as máquinas tomando conta dos seus empregos e as pessoas trabalhando 14 horas por dia e morrendo de exaustão e não havendo idade mínima para o trabalho e crianças morrendo de exaustão no trabalho, enfim. Foi a resposta dos fauvistas, né? A alegria concretizada nas cores vibrantes que eles usavam, né? Como muitos outros movimentos de vanguarda, eles também romperam com perspectiva e técnica de luz e sombra, né? Isso vai valer para todas as vanguardas do século XX, né? Os precedentes que nós vimos na aula, o impressionismo, pós-impressionismo com seus pintores famosos, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, o Manet também, que não era um impressionista, os pontilhistas que faziam aquelas pinceladas muito pequenininhas, que pareciam pixels, que era como se fosse um ultra-impressionismo. Todos eles, de alguma forma, mexeram com a técnica antiga de luz e sombra. Os impressionistas, porque trabalharam muito
a luminosidade de uma forma diferente, né, em vários momentos do dia, e isso trazia obras douradas, por exemplo, que não correspondiam exatamente ao que se fazia antes, né, podiam se estranhar, meu Deus, mas essa cena aqui está completamente dourada, porque eles captaram aquilo no momento de luminosidade do dia. Então, as técnicas clássicas de luz e sombra foram rompidas lá nos precedentes e aqui continuam, né? Os precedentes abriram uma via para as vanguardas, né? E esse grupo de vanguarda rompe também com as outras, com perspectiva e técnica de luz e sombra, né? Quais foram os pintores que influenciaram os fauvistas, né? A gente falou aqui en passant na aula que Van Gogh estava entre os precedentes, o Gauguin, né? Mas vamos falar mais especificamente como eles influenciaram os fauvistas, né? O Van Gogh, ele tinha um uso muito, a gente vai ver numa aula específica sobre o expressionismo, e não tem como falar de expressionismo sem falar da contribuição de Van Gogh. Van Gogh é considerado um pós-impressionista, mas por alguns ele era considerado expressionista também, tanto pelo modo passional de ele pintar e usar as cores, o tom emocional, quanto a deformação das figuras e dos objetos, né? Mas o mais técnico seria dizer que ele era um pós-impressionista. Mas o Van Gogh, então, influencia o fauvismo no aspecto de que os fauvistas nele perceberam a importância da cor intensa. Então, cada um, né, colhe nesses pintores que influenciaram algo que foi importante para o seu grupo ou para si. Então, os fauvistas captaram as cores, a intensidade das cores que Van Gogh era utilizada de um modo muito passional, de um modo muito intenso, e os fauvistas identificaram nisso algo puro, espontâneo, né, que tinha a ver com o ideal deles de glorificação dessa espontaneidade, dessa pureza. Gauguin também influenciou os fauvistas, né, com o primitivismo dele, no sentido da simplificação dos traços, né? Os desenhos eram feitos de uma forma simplificada, né? Como lembram daquelas estampas japonesas que simplificavam também os desenhos? O sol era uma bola com raios, né? A montanha era um V invertido. Essa simplificação, né, que influenciou muito o Gauguin, né? A gente viu nas pinturas das mulheres do Tahiti, enfim, em várias outras, né? Esse primitivismo, esses traços simples do Gauguin influenciaram também, que eram irrealistas, e é por isso que houve essa influência, eram irrealistas, né? Influenciaram os fauvistas. Os fauvistas não tinham nenhum compromisso com a realidade, né? Com a natureza, eles não queriam reproduzir, eles queriam ir além da natureza, né? Transcender o que era tido como real, né, da natureza. Eles tinham uma visão sintética, uma visão que reduzia a traços aquilo que eles achavam que estava na natureza, não uma reprodução fiel. Então, formas distorcidas ou formas simples eram comuns entre os fauvistas, e isso tudo é influência de Van Gogh, formas distorcidas, né, e Gauguin, formas simples também. Van Gogh também tem, além da distorção, algumas simplificações, né, de imagens, né, reproduzindo a natureza. Enfim, essa foi uma influência muito importante. E o Cézanne, que foi fundamental para o cubismo, que influenciou muito mais o cubismo do que o fauvismo. E vamos nos recordar por que o Cézanne influenciou o cubismo. Lembram que o Picasso foi a
a uma exposição que fazia uma coletânea do Cézanne, das obras dele, e depois ele entrou em contato com uma carta que o Cézanne tinha escrito a um jovem pintor, que recomendava que ele, ao pintar, tivesse em mente formas geográficas sólidas, né, que estariam na estrutura daquela figura a ser pintada. Na verdade, na estrutura mental, né, encontrar aquelas formas mentais, né, que se formam na razão, nessas figuras que estavam no mundo. Né? Então, Cézanne influenciou muito mais o cubismo do que o fauvismo, mas também influenciou o fauvismo. Numa prova, se tivéssemos apenas uma opção, e perguntasse, Cézanne influenciou que movimento? Com certeza o cubismo, porque ele é que recomendou as formas geométricas como estrutura do objeto a ser pintado. Né? Mas também a gente, ampliando, né, nossa interação com essa matéria, conhecendo os movimentos, sabemos que o Cézanne também influenciou alguns fauvistas. Né? O Matisse foi influenciado por ele pela cor. Reparem que cubistas e fauvistas viam as mesmas obras, mas cada um se influenciava por aquilo que despertava o seu interesse. Os fauvistas estavam interessados na cor como experimentação artística para, enfim, o seu movimento, né, para expressar a espontaneidade, etc. Os cubistas estavam interessados na forma. Então, um mesmo artista como Cézanne podia inspirar dois movimentos, pela cor ou pela forma, tá bem? Mas o Cézanne é conhecido mais por influenciar os cubistas. E quais são os pintores fauvistas mais conhecidos que podem aparecer numa prova, né? E a gente vendo na aula o nome desses pintores fauvistas, isso pode nos ajudar, né? Se a nossa memória ajudar, a gente pode dizer, não, eu já ouvi esse nome e era na aula de vanguardas, e aí a gente vai buscando e tenta recuperar a que movimento ele estava ligado. Quais são esses pintores? Né? São Henri Matisse é o líder deles, Henri Matisse, e vou fazer uma paradinha aqui para comentar com vocês que atualmente há muitas lojas de posters para decoração, né, das casas. E, gente, o Matisse tem diversas gravuras e até pinturas que são muito vendidas. A gente está no momento, agora, nesses 2020 e pouco, que está muito na moda ter um pôster com uma imagem de Matisse. Então, ele realmente, nesse momento agora da gente, está muito em voga, muitos pôsteres são vendidos, e o Matisse foi o líder dos fauvistas, né? Então, até quando nós virmos as imagens, talvez muitos de vocês já conheçam por causa desses posters, né, que aparecem muito na internet, para venda, em casas que aparecem como modelo de decoração, aparece também, né? Henri Matisse, então, foi o líder deles, e com Picasso, os dois foram artistas modernos muito bem-sucedidos, até financeiramente, né, de venda das suas obras, etc. Isso não é tão frequente com todos os artistas, mas o Picasso e o Matisse conseguiram esse sucesso em vida, né, em vida ainda. Então, Matisse era o líder deles, o mais importante, mais conhecido fauvista. André Derain, junto com Maurice Flamand, foram juntos, eles atuaram juntos desde o início, né? Foram figuras muito importantes do fauvismo, vamos ver cada um deles, e Raoul Dufy também foi um fauvista importante, que depois sofreu influência do cubismo, a gente vai ver que Derain também, mas vamos chegar lá. Bem, vamos falar um pouquinho agora do Matisse, que era esse homem. Vou aumentar um pouco para vocês verem esse homem dessa figura. Com esses óculos, esse é o Matisse. Ele é um francês, né, nascido nessa cidade de Le Cateau Cambrésis, né,
Cambrésis, e ele tem uma história, ele era uma pessoa que tinha uma família com recursos, né? Ele se formou em Direito, administrava o tribunal da cidade francesa dele, La Cateau-Cambrésis, né? Eu acho que é essa a pronunciação correta. Mas ele, reparem, né, como o acaso termina despertando alguns desejos que já existem na pessoa, né, reavivando. Ele teve uma apendicite e ele convalesceu dessa apendicite pintando. A mãe dele comprava os materiais, a tinta, etc. E aí ele resolveu abandonar o direito, a administração lá do tribunal, do fórum onde ele tinha conseguido uma função, e para o desespero do pai dele, né, porque na época era comum que os homens tivessem posições de trabalho sólidas e, enfim, importantes. Ele tinha conseguido uma, né, que era administrar o tribunal, e ele abandonou. E ele se interessou, com 28 anos, pelo impressionismo. Veja, o impressionismo é o precedente da vanguarda de que ele vai ser o grande líder, a grande figura, né? Mas ele achou interessante o impressionismo, aquele estudo de luminosidade, lembram do impressionismo, mas ele depois se desinteressou, ele falou, olha, na verdade o que eu quero estudar não é a questão só da luminosidade, né? E aí ele viu Van Gogh, né, que era também um precedente, lembram disso? Ele era um pós-impressionista, e ele se encantou por aquelas cores vibrantes, aqueles amarelos, e ele, em 1904, se torna um líder dessa vanguarda, né? Essa vanguarda nasce em 1901, né? A gente vai ver que o Derrand e o Vlaminck, eles se juntam, né? Desde muito cedo, e resolvem difundir essa vanguarda, essa forma de expressão artística que eles resolvem fazer. E em 1904 ele já se torna o Matisse o líder desse grupo, né, que só em 1905 vai ganhar o nome de Fauvistas, por causa daquele crítico que disse que essas imagens, né, em volta de uma escultura clássica, né, pareciam feras em volta de um Donatello, né? E ele levava, né, a cor, e todos, né, as suas últimas consequências, no sentido de intensidade mesmo, buscando esse olhar de uma criança, esse olhar da primeira vez, a intensidade da descoberta, né, uma certa plenitude nessa pureza, isso é o que eles buscavam, né, como a gente já mencionou aqui, em contraste com o que eles viviam no começo do século, né. Vamos falar um pouquinho depois do movimento, porque o Matisse ele continua depois do movimento, né, que termina em 1907, e provavelmente muitas das gravuras que vocês já viram do Matisse já são de um período mais tardio dele. Em 1930, a tinta a óleo se torna proibida porque tinha muita toxicidade, metais, enfim, que causavam doenças, e aí ele começou a usar técnica de recorte de papel, que ele usou até o final da sua vida. E ele usava também carvão nas gravuras. Ele pintava papéis com aquarela, recortava e fazia essas colagens. Essas gravuras também continuam na moda hoje em dia nessas lojas de posters, né? O Matisse é o mais, até hoje, conhecido e reproduzido, né, entre os fauvistas. Vamos, então, agora conhecer a obra deles, vamos saber do que a gente está falando, que cores são essas, que cores berrantes e intensas são essas, né? Vou ver se eu aumento um pouquinho, para vocês terem uma melhor experiência. Essas são as cores, né? Sem contrastes, com muito contraste, mas sem gradação. Esse é o retrato de Madame Matisse, de 1905, quando o movimento ganhou o nome, né? Vamos ver outra obra do Matisse, importante.
aqui muitos vermelhos, né? Muitos vermelhos. Essa obra chama-se A Natureza Morta com Tapete Vermelho. Vou diminuir talvez um pouquinho para vocês poderem ver a borda, né? E a dimensão. Acho que agora está melhor. Deixa eu ver. Sim. Olha a intensidade, né? O irrealismo dos objetos, não tem perspectiva correta, não tem luz e sombra, né? O vaso está torto. Outra obra dele, Alegria de Viver. Essa obra lembra o mote central dos fovistas, que é a alegria. Né? Numa prova de Enem, perguntarem uma vanguarda do século XX, um movimento modernista do século XX europeu, era o fovismo, e eles glorificavam, aí você vê uma opção lá, o lúgubre, a tristeza, né, lugares sombrios, nada disso. Eles glorificavam a alegria de viver, porque eles fugiam da dor que era essa entrada no século XX, com aquela revolução industrial, com aquela vida, assim, cinza de poeira da indústria, enfim. Então, eles eram o movimento da alegria de viver, e as cores expressavam essa alegria. Né? Deixa eu ver se temos aqui mais um, e esse é importante, essa obra que é Mulher com Chapéu, foi uma das obras que estavam na tal sala, com a escultura no meio, que o crítico francês disse, meu Deus, mas a gente tem essa escultura maravilhosa, um Donatello, né? Porque o Donatello era um escultor renascentista, que observava a proporção, a harmonia, todos aqueles cânones renascentistas de escultura. Ele disse, temos um Donatello entre feras. Este era um dos quadros acusados de ser fera, por causa das cores, né? Que o crítico achou que eram selvagens, incivilizadas, né? E hoje a gente vê que é muito bonito, né? Hoje já, na contemporaneidade, passado muito a modernidade, a gente não reage, né, tão mal. E esse acho, o quadro talvez mais conhecido do Matisse. É um quadro que tem livros escolares sobre história da arte, é um quadro que tem posters de lojas, né, de posters, é muito famoso, a dança, e também já foi pedido em vestibular, talvez seja o quadro que mais tenha tido publicidade, né, fora de seu tempo, na atualidade, sobre o Matisse. Né? A dança, vejam que os corpos não têm cor da pele. Né? Aqui há uma irrealidade, né? Eles são irrealistas. Não há gradação do azul do céu, né? Em uma porção mais azul para uma menos azul, não. O contraste é intenso, o verde da grama, da relva é intenso. Né? E é um contraste que, enfim, nesse caso desse quadro, né, é um contraste que não causa abjeção, né? A gente até encontra uma certa harmonia, mas sabemos que é um contraste intenso de cores. Vamos agora ver quem é a outra figura importante, o André Derain, francês, nascido em Chatou. Este aqui é o André Derain, a segunda figura, né, importante do fauvismo. O André Derain, ele era também cenógrafo e figurinista, e ele foi influenciado muito por Van Gogh também, pelos amarelos, a gente vai ver, os amarelos, a intensidade dos vermelhos, dos azuis, ele vai verbalizar isso, vai vocalizar que os azuis deles, os cobaltos, como eles chamam, era uma marca dele, né? E ele viu uma exposição, em 1901, do Van Gogh, e do Van Gogh, ele
como eu disse, né, cada um do seu movimento vê algo importante do pintor que o influenciou. Em Van Gogh, o que ele viu de importante foi as cores, né? Ele monta um ateliê na cidade natal dele com o Vlaminck, que virou amigo dele, então eles fazem uma dupla, e esse ateliê na cidade natal do Derain faz uma difusão do fauvismo, né, desde 1901, e aí os dois juntos, o Derain e o Vlaminck, que a gente já vai ver quem é, vão para Paris, e lá eles encontram Matisse, e pronto, a vanguarda, o grupo já está quase todo formado. Tem só uma outra figura que vai aparecer, que foi um fauvista importante também, mas esse núcleo duro já estava formado ali, com esses dois, que eram amigos entre si também, e que se juntaram a Matisse. O André Derain, ele vai se tornar... Lembra que eu disse que o cubismo e o fauvismo se influenciaram mutuamente? E também o fauvismo, para alguns dos seus artistas, se tornou um momento de transição. Ele durou pouco e, por exemplo, o André Derain, ele deixa de ser fauvista e vai ser cubista, né? Para o resto da carreira dele. E como aconteceu isso? Ele, ainda fauvista, ele vai fazer uma exposição em Londres, tem um quadro que a gente vai mostrar aqui, em que ele pinta a Charing Cross Bridge, em Londres. Ele faz uma exposição das obras fauvistas dele, levado por um galerista, que foi o mesmo galerista do Monet. Monet ganhou, conseguiu viver da sua arte, né? A gente viu que o Monet pintava cenas burguesas, ganhou dinheiro e tal. E esse galerista do Monet leva o fauvista Derain para a Inglaterra, mas logo em seguida o Derain é contratado, faz o contrato com o marchand do Picasso. E o Picasso é cubista. E aí ele entra em contato com os nomes mais importantes do cubismo por causa desse merchan dele, desse marchand dele, desse empresário dele, e aí ele se converte ao cubismo, né? Ele se converte ao cubismo. Vamos ver, então, as obras do Derain, para a gente identificar quais são essas cores que ele achou maravilhosas no Van Gogh e que ele emprega nas obras dele. Aqui até tem cores que não são tão intensas, né? Mas é uma obra importante, a Secagem das Velas, de 1905. 1905 foi o ano da exposição dos fauvistas que importou no recebimento do nome fauvista, né? Por causa do crítico. Agora, o próximo, sim, vocês vão reconhecer uma intensidade de cor, de amarelos, que existem em Van Gogh, né? Não dessa maneira, mas existem. É o Cais de L'Estaque. L'Estaque é uma cidade. Então, os vermelhos, os amarelos estão bem intensos aqui. É uma obra de 1906. Essa próxima obra é a tal ponte, né, da Charing Cross Bridge, na Inglaterra. Ele esteve lá levado por esse marchand, que nós mencionamos, primeiro marchand, que era o marchand de Monet, o empresário do Monet, e depois ele trocou de empresário, de marchand, e se filiou, né, ao cubismo. Aqui a gente tem muitos azuis, o azul que ele chama de cobalto, uns vermelhos, os amarelos. E agora, então, vamos falar da terceira figura, que foi muito próxima de André Derain, que foi o Vlaminck, o Maurice Vlaminck. Ele era parisiense, né, esse senhor da foto. Ele era de uma família de músicos e encontrou pela primeira vez o André Derain num trem, né? Numa viagem que eles iam para Paris, e um deles o Vlaminck tinha deixado de servir o exército, encontrou e se empolgaram e se uniram e fizeram aquele centro de difusão na cidade do Derain, do fauvismo, né?
E ele era considerado, o Vlaminck, o mais autêntico dos fauvistas, porque ele sempre afirmava a questão da importância das cores intensas, das cores pegando fogo, das cores em grandes contrastes, né? Ele foi muito influenciado pelo Van Gogh, pelos seus amarelos, né? É comum as pessoas falarem os amarelos de Van Gogh, ele foi muito influenciado, né, pelas cores de Van Gogh, pelos amarelos de Van Gogh, e a gente vai ver isso nas obras, mas mais velho, vejam que o fauvismo realmente parece um movimento de transição, porque algumas das figuras mais importantes, como o Derain, o Vlaminck e também o próximo, que é o Raoul, né? A gente vai ver, Raoul Dufy, eles vão ter um outro estilo diferente do fauvista numa fase mais madura da vida, né? O Vlaminck, então, ele tem, posteriormente, ele abandona as cores quentes quando ele fica mais velho, né? E se deixa influenciar por um estilo mais expressionista, tem um pouco de influência do Cézanne. Olha, o Cézanne influenciou muita gente. Embora ele seja fundamental para o cubismo, ele influenciou muitos dos fauvistas também, né? E aí o Vlaminck, no final da vida, passa a ser mais expressionista, com uma pintura mais emocional, mais deformando, né, aquele real, enfim, mais reproduzindo cenas mais realistas, embora as deformem, né? Ele disse a seguinte frase, talvez por isso ele seja considerado o mais autêntico dos fauvistas, porque o que ele disse corresponde ao centro da ideia fauvista. Ele disse a seguinte frase: eu queria incendiar a Escola de Belas Artes com os meus cobaltos, que são azuis, azul cobalto, meus vermelhões, que são os vermelhos intensos, e queria expressar meus sentimentos com os meus pincéis, sem me incomodar como era a pintura diante de mim. Vida e eu e vida. Ou seja, a questão dos impulsos, lembram? Da espontaneidade dos impulsos colocada na tela, com uma explosão de cores, essa é a síntese que o Vlaminck faz, e por isso ele é considerado um dos mais autênticos. Vamos ver uma obra de arte para a gente reconhecer isso que nós descrevemos na própria pintura. Essa aqui é uma obra importante, O Jardineiro. A gente aqui percebe uma coisa parecida com Van Gogh, né? Em relação ao campo, né? A pessoa escolhendo no campo, e sobretudo os amarelos. Os amarelos, ele incorpora vermelhos também. A próxima é Paisagem de Outono com mais vermelhos, né, de 1905. Lembrem-se, 1905 foi o ano que os fauvistas ganharam o nome de fauvistas, né? Eles existem desde 1901 e vão parar de existir como movimento em 1907. Em 1905 é como se fosse o ponto alto do fauvismo, quando eles ganham esse nome, né? Reparem, os vermelhos, tem amarelos, tem cobaltos, os azuis, e temos o Pomar, a próxima, de 1905, também a mesma coisa, muitos amarelos, muito azul cobalto, muito vermelho. E agora, então, nós vamos falar um pouco da última figura importante, mais conhecida do fauvismo, desse início do século XX europeu, Raoul Dufy, esse senhor dessa figura. E ele foi, inicialmente, como os outros, se encantaram, acharam interessante o impressionismo de Monet, né, e do Pissarro. Nós vimos que os outros começaram a achar interessante, mas logo depois foram buscar outro propósito artístico, que não era o propósito dos impressionistas, né? Então, ele foi inicialmente, ficou capturado, achou interessante as pinturas impressionistas de Monet e do Pissarro, né? Mas ele viu uma pintura do Matisse, né? Ele viu uma pintura do Matisse,
que já era fovista, e ele se encantou. Era uma pintura chamada Luxo, ou Calma e Volúpia, que também parecia um pouco ser pontilhista. Lembra que nós falamos na aula de precedente de um último movimento que levou as últimas consequências, o impressionismo, colocando pontinhos bem pequenininhos que pareciam pixel de televisão, pixel, né, da tela do computador. O Matisse fez um trabalho que parecia também pontilhismo, e ele achou aquilo interessante, e como o Matisse era fovista, ele tornou-se um fovista também. Mas, em 1920, o Dufy passou a se interessar pelo cubismo. Ele também vai deixar o fovismo, né, assim como Derain, e vai desenvolver uma técnica própria, né, depois de se influenciar, se interessar pelo cubismo. Mas a técnica que ele vai iniciar posteriormente é própria. Mas ele foi um dos fovistas importantes. Quando ele morreu, a cidade francesa de Nice ofereceu um jazigo próximo ao jazigo do Matisse, ou seja, em morte, as pessoas reconhecem a ligação dele por esse movimento fovista, e colocaram o seu túmulo ao lado do túmulo do Matisse. Vamos, então, conhecer as obras dele para reconhecer essas cores, conhecer a expressão irrealista dos objetos, os traços simples, todas essas características do fovismo. Essa, então, Cartazes em Trovia, de 1906, né? Nós temos cores fortes, o laranja, o amarelo aqui, né? E a simplificação dos traços para desenhar pessoas, né? Os chapéus, os vestidos, a deformidade um pouco das imagens, né? E a próxima é bem fovista, essa pintura de barcos, são barcos em Martiga, é de 1908, já depois do oficial fim do fovismo, que foi em 1907, né? Mas evidentemente que tem essa influência nesses vermelhos e amarelos e azuis intensos, em contraste aqui nessa figura, tá? Que é de 1908. Vamos, então, falar dos artistas brasileiros influenciados pelo fovismo. Vamos falar primeiro da Anita Malfatti, que nós já conhecemos, sobre quem nós já falamos na aula da Semana de Arte Moderna no Brasil de 1922. É importante a gente destacar que artistas brasileiros, eles não vão ser cubistas, fovistas, expressionistas, eles vão ter influência, até porque eles vão reformular tudo isso de que tiveram influência na sua própria arte, né? Então, a gente não pode dizer que a Anita Malfatti seja fovista, nem qualquer outro seja fovista, tem influências. E eu faço um alerta porque pode ser que uma pergunta de vestibular fale, um artista brasileiro, né, que seguiu esse movimento. Quando lerem algo assim, né, saibam que, bom, ele não era exatamente um fovista, ele não participou do movimento, não se encontraram, não estiveram naquele momento histórico, etc. e tal, mas ele foi influenciado, pode ter seguido algumas propostas, né, fovistas, cubistas, etc. Tá bem? Então, a Anita Malfatti foi influenciada também pelo fovismo, como outros movimentos, mas pelo fovismo também a gente vai ver isso em obras que ela fez. Vamos tentar lembrar quem foi a Anita Malfatti. Ela foi o estopim da Semana de Arte de 1922, lembram disso? Ela tinha feito cursos na Europa e nos Estados Unidos, ela tinha entrado em contato na Alemanha com o expressionismo e nos Estados Unidos com o cubismo, né? Porque viajou para a América do Norte, e sofreu, né, a influência do cubismo, mas também teve influência do fovismo, como a gente pode perceber nessa obra aqui, que foi exposta na Semana de 22 e que foi exposta também na exposição Malfatti, na qual o Monteiro Lobato, o escritor mais conhecido por suas obras infantis,
teceu uma crítica demolidora, né, de toda a obra dela, dizendo que o trabalho dela parecia muito com a obra de uma pessoa com transtorno mental, mas pelo menos a pessoa com transtorno mental não pretendia enganar ninguém. A pessoa com transtorno mental que pintasse o que ela pintava, estava ali, né, fazendo uma terapia, mas não estava querendo enganar ninguém ao dizer que aquilo seria arte, e que ela era pior do que os loucos, entre aspas, né, porque ela queria dizer que aquela arte era arte moderna e que era melhor, enfim. Foi uma crítica bem pesada que fez com que Mário de Andrade, Oswald de Andrade, todos se reunissem para conseguir recursos, né, de governador, de fazendeiro, para alugar o Teatro Municipal e fazer a Semana de Arte Moderna de São Paulo, né? Vamos ver qual foi essa obra que o Monteiro Lobato depreciou, foi essa obra aqui, e que estava presente lá depois foi exposta, né, na Semana de Arte Moderna, né? Vejam as cores, né? Os amarelos, os azuis, os vermelhos. Esse trabalho com essas cores tão vibrantes e primitivas é que faz uma referência ao fauvismo, embora ela tenha outras influências também, né? O traço, a expressão, a emocionalidade dessa figura também remete um pouco aos expressionistas, mas o trabalho com a cor é mais visível, né? E por isso a influência fauvista fica mais perceptível, né, aqui. Outro artista que também teve influência fauvista no Brasil é o mineiro, né, de Itaiumi, Inimar de Paula, é um artista importante. Em Belo Horizonte há uma fundação que ganha o seu nome, e vamos ver a obra dele aqui embaixo para vocês entenderem a cor, por que a influência é fauvista, né? Nós temos aqui uma visão cotidiana, mas com muitos amarelos, muitos azuis, vermelhos berrantes, né? Evocando aí a influência fauvista. Os principais temas dele são as paisagens urbanas, né? Cores fortes e vibrantes, e ele teve uma forte influência fauvista. Vamos, então, agora fazer umas questões de vestibulares com isso que nós vimos, né? A primeira questão é da Universidade Estadual de Londrina, tá? Vamos olhar essa imagem. É sobre essa imagem a pergunta. Mas eu queria falar uma coisa antes para vocês. Eu acho que já falei no começo da aula e volto a repetir. Vamos ter uma estratégia em relação às questões do Enem. Nem sempre as questões que envolvem arte são muito claramente formuladas. E nem sempre as respostas estão isentas de contradição, de ambiguidade, ou seja, até as questões podem não estar as mais corretas. Uma pessoa muito estudiosa de arte, né, que nem é o meu caso, porque a minha graduação é em filosofia, né, aqui nós compartilhamos um conhecimento de nível de ensino médio, que é o necessário para vocês entrarem, para vocês poderem responder bem às provas do Enem, mas algumas questões poderiam até ser criticadas por pessoas mais estudiosas, né? Ou pelo menos eles divergirem dessas questões. O que eu quero dizer é, vamos aprender a tentar encontrar a resposta menos errada. Isso acontece em várias matérias, porque às vezes as pessoas formulam as perguntas, mas esquecem que se elas falarem aquilo pode entrar em contradição com alguma outra coisa que seja certa também, né? Enfim, é muito difícil formular perguntas. Então, vamos aprender uma certa estratégia de encontrar as respostas menos erradas, as mais próximas do certo possíveis.
as mais próximas possível dos certos, tá? Desculpe, errei aqui a colocação. Então, vamos ver a primeira pergunta. Com base na pergunta de Matisse e nos conhecimentos sobre as vanguardas europeias, considere as afirmativas a seguir. Gente, vamos encontrar a frase mais próxima do correto e eliminar as que evidentemente estão erradas, tá bem? Então, primeira frase, a gente viu essa imagem, a dança, né, famosa dele, temos ali corpos que não representam a imagem real, não representam a reprodução da natureza, eles não querem mimetizar a natureza, eles querem ir além do que existe na natureza, né? Temos cores intensas, vamos ver as questões. Primeiro, Matisse utiliza o equilíbrio entre a cor e o traço. Isso aqui poderia gerar alguma dúvida na gente, porque a gente viu que os traços dos fauvistas é um traço espontâneo, é um traço não pensado, é um traço experimental jogado na tela, a gente poderia ficar um pouco em dúvida, até porque eles trabalham com contrastes, e há contrastes aqui, embora seja um contraste até harmônico, há um contraste muito grande, a gente não tem matizes de cores, né? Você passa do laranja para o azul e o verde e o marrom dos cabelos, né? Então, vamos reservar essa primeira frase, que não estaria tão correta, mas vamos ver o resto. A aparente simplicidade reitera certo lirismo da pintura. Os fauvistas buscam a simplicidade dos traços? Verdade. Essa segunda parte está correta, né? Vamos ver se a gente vai aproveitar essa primeira frase ou não, conforme as outras estejam muito erradas ou não. 2. Os trabalhos de Matisse fazem parte de um contexto caracterizado por experimentações, até aqui certíssimo, para transcender a natureza, né? Para ir além da natureza, do que se apresenta como natureza. É verdade, ele não imita a natureza. Eles estão buscando outra coisa além do que é, né, a natureza, do que é o real que existe. Então, essa segunda está correta. Vamos ver a terceira e a quarta, para ver se a gente pode excluir ou não, se elas estão corretas ou erradas. 3. A pintura faz parte de um momento da pesquisa artística de Matisse em que buscava uma rígida estruturação formal em suas composições. Gente, alguém das vanguardas buscava rígida estruturação formal? Não, isso foi com que eles romperam, ele e os precedentes das vanguardas. E depois deles, depois dos modernos, também não vai ter estruturação formal rígida que deva ser obedecida, né, por todos os pintores, né? Isso está errado. A 3 está errada. Com certeza está errada. Eu tenho a número 2 certa, a 3 errada. Vamos ver a quarta. Nessa imagem, Matisse expressou sentimentos dramáticos, tais como a solidão, a morte e o abandono notado nos elementos compositivos. Vamos voltar à pintura. Aqui vocês veem a solidão, todo mundo de mãos dadas. Lembram que eles pintavam a alegria, as cores e a alegria, né? Não, está errada. O fauvismo não se prestou a pintar os sentimentos ligados à solidão, ou as imagens ligadas à solidão, à morte, ou abandono. Essa quarta está errada. 3 e 4 estão erradas. A 2 está certa. A 1 está, pelo menos, da metade para frente, correta. Vamos ver o que a gente consegue aproveitar. Somente as alternativas 1 e 2 são corretas. A 3 e 4 estão erradas, mas, a princípio, a gente poderia ter uma dúvida na primeira por causa do equilíbrio entre cor e traço. Vamos reservar essa, para ver se não tem outras que sejam tão descartadas que essa tenha que ser a correta. B. Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. A 4, nós vimos que é a expressão dramática da solidão, morte e abandono, está errada. Então, a B não pode estar certa, porque tem como correta na sua formulação o item correto na sua formulação, o item 4. Então, essa está errada, a B está errada.
Vamos ver a C. Somente as alternativas 3 e 4 são corretas. 3 e 4 estão erradas. B e C estão erradas. Não são a alternativa melhor, correta, estão erradas. D, somente as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. A gente sabe que a 3 está errada, então a D está errada. E, somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. Nós sabemos que a 3 e 4 são incorretas, então a E não pode ser a alternativa a ser escolhida. A menos pior, como nós conversamos aqui antes de fazermos os exercícios, a menos pior é a A, né? Porque a 2 com certeza está certa, e a 1 tem uma parte muito correta, que é a questão da simplicidade, né? E o equilíbrio entre cor e traço fica uma coisa um pouco ambígua, porque nessa imagem, sim, a gente até entende que há um equilíbrio, né? Mas a gente poderia se confundir porque os fauvistas prezam pela espontaneidade, né? Pelo traço, às vezes, largo, pelo traço não pensado, que não fica equilibrado quando ele vem, né, espontâneo dessa maneira. Então, a resposta certa, pela exclusão das outras, só pode ser a A, tá bem? Vamos para a próxima, que foi uma questão da Universidade de Brasília, em 2013, que fala desse artista influenciado que nós vimos, né, pelo fauvismo, que era o Irimar de Paula. Irimar de Paula, um grande pintor brasileiro, participou de importantes movimentos e instituições artísticas, não somente no Ceará, mas também na região sudeste. Sua pintura tem características bem definidas, como as pinceladas fartas e generosas, o que denota a marcante sensibilidade tropical do artista no uso da cor. Sua obra define-se também pela predominância da paisagem, especificamente urbana. Assinale a opção em que se apresenta a corrente artística qual está associada à obra de Irimar de Paula. Não fala aqui que ele era exatamente fauvista, mas que ele pode ter tido uma influência do fauvismo, como nós falamos. Vamos lá, vamos então fazer uma resolução desse exercício de uma forma mais detalhada. A resposta. A, pode ser o cubismo? Vocês poderiam pensar, poxa vida, mas até que tem formas bem geométricas aqui, eu consigo ver que há retângulos aqui, eu não vou descartar de cara esse cubismo. Pela aula de hoje vocês já sabem a resposta, mas na prova a gente já vai ter aula há muito tempo vista, né? Então, a gente vamos reservar esse cubismo para vocês que, né, não podem não ter lembrado imediatamente que ele foi influenciado pelo fauvismo, mas vamos tentar, pelos elementos de cada vanguarda, ir eliminando ou encontrando. O surrealismo não pode ser, porque o surrealismo conta sempre com algum elemento que rompe a lógica que nós conhecemos, um animal voando, ou no céu, ou sem, né, ou em cima de uma árvore, né, ou, enfim, como tem em Chagall, por exemplo, é fundamental para o realismo ter uma quebra de lógica, de logicidade, um delírio, né, alguma coisa nesse sentido de uma lógica da consciência quebrada, né? Algo que remete mais ao inconsciente, algo que parece um sonho, né? Um sonho. A gente vê cavalos flutuando num sonho, mas isso seria ilógico, né? Na realidade fora do sonho. Então, surrealismo não é, porque a gente não vê nenhum elemento desse aqui. A gente vê muitas cores, a gente vê certas formas. Impressionismo não é, porque a gente viu que no impressionismo eu tenho, primeiro, uma técnica muito clara de pinceladas que não permite o desenho como tem aqui. Pinceladas contínuas. Há aqui pinceladas contínuas. Lá não há essa continuidade do contorno dos objetos no impressionismo. Eu tenho sempre a pincelada e com a distância da obra é que a gente vê os limites dos objetos, né? A partir dessas pinceladas. Impressionismo também não pode ser. Fauvismo pode ser pelas cores, e porque a gente viu nessa aula que é o fauvismo. E o impressionismo não porque há um forte tom emocional de deformação
dos objetos que não tem aqui. A gente vai ver isso quando estudarmos o impressionismo, a deformação do real, embora tenha cores também fortes, né? Ou possa ter cores fortes. Então, o que mais é correto aqui, como nós vimos na aula, porque ele foi influenciado, nós já sabemos disso, e vendo essas cores, ficaríamos apenas em dúvida entre o cubismo e o fauvismo, o correto é o fauvismo, até porque o cubismo privilegia a cor ou a forma? Qual a característica do fauvismo, sobretudo na segunda fase? É não ter muitas cores. Lembram disso? Porque eles querem deixar claro que o instrumento com os quais o instrumento com o qual eles vão realizar a proposta artística deles é a forma. É a forma geométrica, sólida, permitindo a noção de profundidade sem as regras antigas da perspectiva, isso no cubismo. Então, não pode ser o cubismo, porque aqui tem cor demais, e o cubismo não foi um movimento que privilegiou, nessa proporção, as cores berrantes. Quem fez isso foi o fauvismo, então a resposta é D, tá bem? A resposta é D. Então, eu já vou parar de compartilhar para a gente se encaminhar para o final. Muito bem, chegamos ao final. Se a Yanitza quiser fazer alguma consideração, se quiser fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, estou à disposição. Se não tiver vontade, também não há problema nenhum, tudo bem? E aí, se não quiser, a gente encerra a nossa aula. Yanitza, tem alguma consideração que você gostaria de fazer, ou alguma pergunta? Sim, a autora que você falou que é daqui do Brasil, que Anita ela Malfatti. Anita Malfatti. A obra dela, assim, eu acho, né, que transmite assim mais tristeza, mas Sim, ela teve influência expressionista também, que eles vão exprimir emoção. A gente vai ver na aula de expressionismo, que é a emoção, a emocionalidade com as cores e com os traços, e a deformação é algo bem marcante também, né? Mas na obra que eu mostrei, mostrava muitas cores, era só para mostrar a influência do fauvismo. Ela também foi influenciada pelo fauvismo. era só isso, que eu fiquei assim, mas Isso o mesmo. fauvismo, uma parte que você falou diz que o fauvismo não trata sobre tristeza, dor, assim, coisas assim, né? É verdade, é verdade, é verdade. Os fauvistas lá do início do século, por isso é que ela foi influenciada, ela não é fauvista, né? Exatamente, o fauvismo, grupo daqueles determinados artistas de 1901 a 1907, eles tinham esse ideal, esse propósito de reagir àquela tristeza do início do século, aquele cinza do início do século, das máquinas substituindo os homens e tudo ficando muito triste, difícil, com muita alegria, né? Mas lembra que eu disse que cada autor também colhe a influência que acha mais importante, né? Todos eles foram influenciados pelo Cézanne, mas cada um pegou alguma coisa importante. Um foi a forma, o outro foi a cor. E a Anita Malfatti pegou as cores, e não exatamente o propósito de só colocar coisas alegres. Até porque ela vem um pouco depois, né? Ela está ali na década de 20 para 30, né? Já algum tempo depois dos fauvistas, que foram a primeira década lá na Europa. Entendi. Tá bom? Os influenciados nem sempre vão seguir à risca todo o propósito daquela escola, daquele movimento, né? Mas os membros, sim, os membros estão ligados, sim, a esses propósitos que, no caso, como você falou, era a alegria, a vibração, a espontaneidade, a pureza de uma criança e de um animal, etc. Ela achou bonito as cores estouradas, as cores vibrantes, e trouxe isso para a obra, misturando com outra influência que ela teve, que foi a do expressionismo. E aí a emocionalidade no expressionismo é muito importante. A gente vai ver. Tá bem, Anitza? Sim, sim, sim.
Tá bem. Era isso. Legal, Obrigada, viu, pela sua contribuição, agradeço. Então, terminamos nossa aula aqui, eu vou encerrar a nossa gravação para que, né, os outros possam ver lá no canal. Será que eu fiz certo? Parar a gravação. Fiz.